Talvez a situação da sua vida hoje, ela não lhe dê nenhuma esperança para os seus propósitos, para os seus objetivos. Você está totalmente fora da curva. Agora observe, quando Deus falou para Abraão, falou, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Mas se você ver mais na frente, ele vai falar bem assim, eis que a sua geração ficará 400 anos de escravidão. Deus falou também. Então observe que Deus ele faz a promessa na nossa vida, mas ele não diz o trajeto que vai nos levar até lá. E hoje eu quero compartilhar algo para você que está aí sentado no seu sofá. Talvez você está sentado na cadeira no seu trabalho, está na hora do almoço, você está buscando uma resposta para a sua vida, as coisas que está passando aí, você não está entendendo nada. E está tudo complicado, o caminho está difícil, mas você tem uma promessa de Deus na sua vida e agora você quer entender o que precisa fazer para chegar lá. E muitas vezes Deus vai usar a perseguição para lhe tirar da zona de conforto. Deus ele usa a perseguição, Deus ele usa pessoas, ele coloca pessoas ao seu lado para cuidar de você, para te ajudar a chegar lá onde você precisa chegar, onde ele prometeu que você chegaria. Mas isso precisa de um movimento, uma parte da nossa parte e a outra parte da parte de Deus. E se a gente não se movimentar na direção do propósito, Deus ele se movimenta do jeito dele. E eu vou te falar, a maneira que Deus se movimenta, ela é mais puxada, porque ele te coloca dentro de um processo. E o processo de Deus é um processo bruto, é um processo complicado. Então Deus ele permite pessoas entrar na nossa vida para nos ajudar. Mas ele permite pessoas sair, ele retira e ele te coloca em situações, em adversidades. Eu quero ler aqui um capítulo na Bíblia que você vai entender uma perseguição aonde levou alguém, e é alguém que você conhece. Olha aqui, nós vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 27, no versículo 43, aqui nós vamos falar da história de Jacó. Agora, aqui Rebeca está falando para Jacó. Eu vou ler do 41 em diante. Jacó foge de Esaú. Olha, Jacó foge de Esaú, uma perseguição. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o havia abençoado. E disse em seu coração, chegarão os dias de luto de meu pai e eu matarei a Jacó, meu irmão. Olha, por causa de uma bênção, hein? Uma promessa. As palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram ditas a Rebeca, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito com a ideia de te matar. Agora, pois, meu filho, obedece a minha voz, levanta-te e foge para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que se acalme a ira do teu irmão, até que cesse a ira do teu irmão contra ti e esqueça o que lhe fizeste. Então enviarei e te trarei de lá, porque seria eu privada de meus 2 filhos num único dia. Aqui nós falamos de uma situação que Jacó foi jurado de morte pelo seu irmão Esaú. E Rebeca, a sua mãe, manda ele fugir para a casa de um parente, para preservar a sua vida. Agora olha aqui. Eu quero compartilhar algo com vocês. Se a gente for um pouco mais para frente, ali em Provérbios, né?
Provérbios 1, 9. Não, perdão. Eclesiastes 1, 10. Vai dizer assim, em Eclesiastes 1, 10. Salomão fala, não há nada de novo mais nessa terra. Tudo que acontece hoje, isso já aconteceu. Então a Bíblia, ela nos traz situações que nós vivemos hoje e achamos que é novo. Agora me fale, você já viveu, ou você vive, ou você conhece alguém que vive essa situação de Jacó? Na minha geração, quando um filho, ele aprontava algo, então, assim, para os pais não ver eles morrerem, eles precisavam ser mandados para distante, para a casa de um parente, para fugir daquela perseguição, às vezes de bandido, de pessoas que eles maltrataram, que brigaram, os tempos são cruéis. Então, os pais fizeram isso. Na minha família já aconteceu isso várias vezes. Então, os parentescos precisavam mandar os filhos para a casa de alguém, uma briga dentro de casa, uma briga com o vizinho, uma briga por qualquer situação. O filho aprontou, ele precisava ser mandado para a casa de alguém. E lá ele ficaria por algum tempo até que aquela situação se acalmasse. Então, Rebeca, ela manda Jacó ir para a casa do seu tio Labão e ficar lá até que a fúria de Esaú, seu irmão, que queria lhe matar, se acalmasse. Agora observe. Observe esse ponto. Foi causada uma perseguição. Você está vivendo isso? Uma perseguição nem sempre ela é do diabo, ela é do inimigo. Essa perseguição, ela pode vir de Deus, ela pode vir do Senhor. O Senhor dos exércitos, quando o Senhor, ele permite a gente passar essas situações, é porque ele quer nos levar ao propósito. Lá em Isaías, no capítulo 47, 7, o Senhor diz, eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e eu crio adversidade. Então, quando o Senhor fala, eu crio adversidade, ele quer dizer que ele causa a perseguição para você se movimentar na direção do propósito. Eu só quero confirmar aqui se eu estou falando errado, se é em Isaías no capítulo 47, 7, mas na verdade é no 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio a adversidade. Eu sou o Senhor, Isaías 45, 7. O Senhor, ele faz tudo isso para nos levar ao propósito, nos levar no lugar onde ele preparou para a gente, o caminho do Senhor. O caminho do Senhor, ele não é um caminho fácil. Ele é um caminho que o Senhor vai permitir que atravessamos dificuldades até que chegamos a algum lugar, ao lugar do propósito. Deixa eu compartilhar algo com você. A minha vida, quando eu nasci, por algum motivo, eu fui mandado para ser criado por meus avós. Observe. Por meus avós. Então, meu avô e minha avó, eu chamava eles de pai e mãe. Então, eu fui criado no meio daquela família, todos trabalhavam na roça, ali eu fui aprendendo. Eu, com 5 anos, eu queria ir para a roça, com 6 anos, meu avô já deixava eu ir com ele para trazer uma jaca na cabeça. E agora, observe, os tempos que eu ficava em casa com a minha avó, eu com muita energia, elétrico, então eu aprontava. E quando eu aprontava, olha só, quando Deus coloca as pessoas no seu caminho para fazer as correções, não estou fugindo da palavra, hein? Dentro do propósito, Esaú, ele perseguiu Jacó para matar. Esaú foi usado para expulsar Jacó para a direção do propósito. A mãe dele, para direcionar ele para onde ele deveria ir, como deveria fazer. Labão recebeu ele e ele ficou durante aquele tempo na casa de Labão. Na nossa vida, nosso pai, nossa mãe,
ele vai nos dar direção em situações. As correções também vai nos levar ao propósito. Então, tudo isso é um conjunto, é uma coisa que Deus ele coloca diante da nossa vida e nós precisamos seguir essa trajetória. Então, quando eu era pequeno, eu aprontava e a minha mãe ela pegava a sandália e ela me achava. Então, quando eu corria, aí eu comecei, assim, eu apanhava fácil, né? Então, eu comecei a criar minhas estratégias. Minha estratégia, eu corria e me escondia embaixo da cama. A cama era de casal, pesada, difícil para arrastar. Então, se ela fosse me pegar de um lado, eu corria para o outro lado. Então, às vezes ela podia pegar um galho, mas ela tinha dificuldade com era bem arisco. Você já passou por isso também? Eu acredito que você que está me assistindo agora já passou por isso também e sabe do que eu estou falando. Se esconder embaixo da cama por causa da mãe. E ali eu usava a minha estratégia, eu comecei a desenvolver estratégias, porque o meu avô, ele me salvava das situações, mas ele estava na roça. Então eu precisava esperar ele chegar da roça ali escondido. E sempre, as minhas rebeldias ali, eu aprontava sempre na parte da tarde. Ficava fácil porque ele já estava chegando. E aí, quando ele chegava, ele me procurava na casa, ele já sabia onde que eu estava. Eu tinha aprontado. Então, ele ia lá e falava, cheguei, pode sair daí. E eu, mansamente, saía de lá e corria e grudava na calça dele. E aí, ele me levava na presença da minha mãe, tirava o chapéu de couro dele e me dava 2 bordoadas. Pá, pá! Ele queria mostrar para minha mãe que ele já tinha me corrigido. Ele já tinha me corrigido. E aí, a minha mãe era mais inteligente do que meu avô, meu pai. E aí ela fingia que estava perdoada aquilo ali. E botava a comida para mim, eu ia tomar banho, ia comer, ele estava ali, né? Ele me protegia. Mas aí, no dia seguinte, quando ele voltava para trabalhar, ela sabia que o que eu cometi precisava de uma correção de verdade. Então, essa correção de verdade, ela ia fazer com que eu não voltasse a praticar mais aquilo. Eu ficaria pronto para as próximas correções. Então, ela chegava com a sandália atrás das costas, na mão, ou um cipó, igual a gente chamava, me pegava pelo braço e já era, não dava para correr. E ali ela me dava um sacode. E aí, pronto. Aí paguei a dívida, acabou. No dia seguinte, eu já não aprontava mais aquela situação, porque eu sabia que eu ia tomar aquela lição. Então, ela estava me preparando para a vida. Ela me preparava para a vida. Porque todas aquelas correções, ela estava me fazendo forte. Me fazendo forte. Então, o meu avô, ele me levava para a feira, ele pagava o sorvete, chegava um final de semana, o objetivo dele era ir para a feira, ir para a feira para a gente tomar um refresco e chupar um picolé. E eu aprendi o caminho da feira. Olha só, eu aprendi o caminho da feira. Eu era pequeno. Quando chegou aos meus 8 anos, o meu avô, ele ficou muito doente, que era o meu pai. Ficou muito doente e ficou acamado e ali ficou para morrer. Ele não tinha mais condições. Ele não estava tão velho, desabilitado, mas ali a enfermidade dele, ele ia morrer. E eu sempre fui próximo dele. E ele chegou e segurou na minha mão e falou, cuida da sua mãe. Cuida da sua mãe. E se foi. Eu, naquela idade de 8 anos, eu tinha passado por muitas lições, mas eu não me sentia preparado para tal responsabilidade. Mas naquele momento a minha chave virou, incrivelmente. Isso foi bom porque eu tinha 8 anos, mas eu já não tinha mais a cabeça de 8 anos. Virou. Quando ele falou, cuida da sua mãe, a minha chave virou e eu já saí dali como um homem, com 8 anos. Mas eu não sabia o que fazer e causou um desequilíbrio grande na família porque ele sempre foi o líder da casa e ele dava direção a todos, ele falava como deveria ser feito, ele arrastava para ir para a roça, para ir para o trabalho
ele trazia os suprimentos para casa, para todo mundo comer, então ele organizava, e agora ele se foi. E a gente, como é que fica? Mas eu era o mais novo da casa, como que a responsabilidade deveria vir sobre mim? Tinha outros irmãos. Mas por quê? Talvez porque eles iriam casar e já iriam sair de casa? A vida deles já estavam nessa situação e eu precisaria ficar mais um tempo? Mas eu entendi aquela situação. A minha primeira ação, eu não sabia o que fazer, eu fui para a feira pedir. Eu tinha aprendido o caminho da feira. Mas quando eu cheguei em casa, com um pedaço de carne, um pouco de farinha, não tinha mais nada o que comer. A gente passou dificuldade. E aí eu cheguei em casa, eu tomei uma coça. Quando eu tomei uma coça da minha mãe, porque eu fui para a feira pedir, isso me fez enxergar que aquele também não era o caminho. Aquele não era o meu propósito. Então, o que aconteceu? Nós passamos dificuldade por muito tempo. Eu tentando fazer alguma coisa, tentava encher a caixa d'água para um vizinho, eu tentava fazer alguma coisa, até os 9 nós migramos, e aí sim, com 10 anos eu comecei a trabalhar de verdade, eu fui para a rua catar latinha e vigiar carro. Aí sim, eu consegui renda, com 10 anos, catar latinha e vigiar carro. E aí eu comecei a amadurecer fácil, com 12 anos eu comecei a trabalhar em um quiosque na beira da praia, com 15 anos eu fui me desenvolvendo, eu já tomava conta de 15 pessoas, 12 pessoas, com 15 anos, 12 pessoas. Então eu tinha responsabilidade, já tinha um talão de cheque assinado no meu bolso, que a proprietária do estabelecimento confiava em mim, então eu fui me desenvolvendo, Deus foi me preparando, e todo esse tempo eu cuidando da minha mãe, até passei essa dificuldade, tive os meus problemas, tive os meus sucessos, Deus me levou a lugares grandes, me colocou diante de pessoas, mas eu nunca imaginei que eu chegaria onde eu cheguei. Quando eu olho lá de onde eu saí, eu olho para o meu passado, eu não saberia que eu chegaria, os lugares onde eu andei, onde eu vivi, no meio do tráfico, onde tinha muito tráfico, eu não me envolvi, onde tinha drogas, onde tinha pessoas erradas, e Deus me guardou, mas eu não imaginei que um dia eu faria uma faculdade, fazia uma pós-graduação, teria empresas, casaria com a Jaciara, teria filhos, teria outros filhos. Então, eu não conseguia. Veja que a sua situação hoje, ela não te mostra o que você será amanhã. O seu processo vai te levar a lugares que você não imagina. Depois de situações, Deus abriu portas, eu gerenciei multinacionais, empresas grandes, eu coordenei grandes projetos, e ainda que eu me sentia incapacitado, Deus abriu aquela porta, eu tive sucesso no trabalho, trabalhei com pessoas grandes, eu servi a pessoas grandes, pessoas que nunca eu imaginei que serviria. Então, a sua situação de hoje não está falando sobre você, mas é uma fase que você precisa passar, você precisa chegar. E eu quero ler mais uma parte. Olha, quando Rebeca ela manda Jacó para a casa do seu tio Labão, ali tem um propósito já. No meio desse caminho, o Senhor já fala com Jacó, através do sonho que ele vê, os anjos subindo e descendo, e fala, essa terra no qual você está aí, pisado, eu darei a ti, é uma terra prometida a Abraão. Só que eu quero ir um pouco mais à frente aqui, eu quero só dar um salto aqui, em Gênesis 47, Gênesis 47, Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Agora, olha aqui, olha para mim. Jacó, olha só, eu só estou ligando aqui o propósito de Jacó. Jacó foge para a casa do seu tio Labão, amando a sua mãe. Mas por que Jacó fugiu? Mas se você vai lá na frente,
Jacó agora está abençoando, mas como Jacó tudo errado agora está abençoando alguém, um faraó, uma pessoa grande. Como, gente? Tá vendo? A sua situação de hoje não quer dizer nada. Deus vai te usar para abençoar pessoas lá na frente, mas primeiro você vai ter que passar pelo processo. Jacó, ele estava fugindo de Esaú porque ele roubou a primogenitura de Esaú. Quando Esaú e Jacó nasceram, eles eram gêmeos, mas naquela época a situação era tão burocrática que o que nascesse primeiro, não, sim, independente da situação, o primeiro filho era o primogênito. Então a briga deles já vieram na barriga. Então Jacó segurando o pé de Esaú e aquela briga, os dois saíram. Esaú nasceu primeiro. Então por isso primogênito. E Jacó, ele quis comprar a primogenitura de Esaú, com comida. E a sua mãe colaborou quando Isaac estava morrendo. Então ele foi e fez o guisado. O Isaac pediu que Esaú fizesse o guisado, porque Isaac sabia que o primogênito era Esaú, ele não sabia do negócio que Jacó fez com seu irmão, e não importava para ele. Então ele mandou chamar Esaú. Esaú, vai buscar uma caça e faça um guisado e vem aqui que eu vou te abençoar. Então, Jacó chegou primeiro com o guisado, orientação da sua mãe Rebeca, e assim ele fez. E quando Esaú chegou, já tinha feito. Aí gerou esse conflito. Esaú queria matar Jacó porque, olha, ele queria roubar a primogenitura. Olha, isso é forte. Quando você quer algo na sua vida que não é permissão de Deus, isso vai te gerar conflito e problema. E Deus vai te tirar daquilo e vai te levar para o seu propósito. E Jacó agora, por um erro, ele está sendo levado ao seu propósito. Ele vai para a casa do seu tio Labão. E sua mãe fala, case com a filha de Labão. E quando Jacó, ele atravessa todo o deserto, Deus fala com ele através do sonho, ele chega. E lá ele já conheceu a sua futura esposa, que seria Raquel. Mas tudo que nós passamos nessa vida, tem uma hora que a gente paga por aquilo que a gente cometeu, e às vezes aquilo volta para a gente do mesmo jeito. Você sabia disso? Isso já aconteceu com você? E Jacó, ele enganou seu pai, porque ele queria a bênção. E agora ele chega na casa do seu tio Labão, ele não tem nada para oferecer, e aí ele fala, olha, eu trabalho 7 anos para você, e você me dá a mão da Raquel em casamento. E assim ele fez. Assim ele fez. Mas dizem que aqui se faz e aqui se paga. Labão, naquela época, existia um sistema, uma lei, que a primeira filha deveria casar. Era uma sequência de casamentos. Então, no casamento de Jacó, os filhos de Labão embriagaram ele, enganaram ele, e em vez de colocar Raquel, colocaram Lia, para ele consumá-la. Então, consumou, se tornou a esposa. Ele foi enganado, então o casamento dele foi confirmado com Lia, não com Raquel. Com Lia, não com Raquel. E aí Jacó, ele viu a situação, o que tinha cometido. Naquela época todos os homens tinham honra, tinha que cumprir o que cometeu. E aí ele fala, não, então eu vou trabalhar mais 7 anos e vou casar com Raquel, a minha amada. E Labão assim concede, e ele já permite o casamento, mas você vai trabalhar. E Jacó,
ele já começou a pagar pelos seus erros, mas ele está indo na direção do seu propósito. Ele não sabia que a sua semente iria levar gerações às tribos que ganhariam um nome no Egito. No Egito, lá na frente, ele não sabia de nada disso. Todo o processo que ele estava passando, ele não sabia o porquê que estava passando. Deus não o revelou. Você já passou algo na sua vida que você não sabe por que está acontecendo e Deus nem revelou para você ainda? E você fica se perguntando, aí, por que eu estou passando isso aqui, Deus? Me fala, me ajuda. E Deus está simplesmente ali em silêncio. Então, a Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos, né? Seu penúltimo filho, olha, ele teve 12 filhos. O penúltimo filho, que foi o filho com a amada dele, com a Raquel, José. E mais o seu último filho, o caçula, o Benjamim. Então, os seus filhos, agora observe, os seus filhos, eles tramaram contra o seu caçula, e aí José, ele foi vendido. Agora Jacó, ele começa a passar a mesma situação que sua mãe passou, a distância de um filho, e agora pelo ato dos seus outros filhos. Observe isso. Mais uma situação. Então, quando Jacó, ele começa a pagar os seus pecados, e ele não entende, Deus está tratando com ele? Deus está tratando com ele? Agora observe aqui, o que ele queria de Esaú? A primogenitura? Isso aconteceu dentro da família dele agora. Jacó, o filho mais velho de Jacó, Rubens, ele teve um caso com a sua concubina, a Bila, e a lei antiga, a Bíblia diz que devido a esse ato, Rubens perdeu a primogenitura e ela é passada automaticamente ao filho mais velho da segunda esposa. Então, a Lia foi a sua primeira esposa, a Raquel foi do seu segundo casamento. Então, olha só o propósito. A primogenitura veio para o filho de Jacó com Raquel, José. E aí que você entende a situação, lá vem de novo. Quando a promessa está sobre a sua vida, você vai passar perseguições, vão querer te matar, eles não vão aceitar, Deus vai começar a te usar, eles não vão querer te ouvir, e assim que Deus faz, Deus ele te tira do meio da sua parentela. Deus tirou Jacó, Deus tirou Abraão do meio da sua parentela. Deixa eu repetir, você não ouviu? Abraão, saia do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Vê se está escrito na sua Bíblia também isso aí. A perseguição gerada na vida de Jacó fez o quê? O tirou do meio da sua parentela. José, para ser tratado e também levado ao seu propósito, o que aconteceu? Ele foi tirado do meio da sua parentela. Davi, para ser rei, ele foi morar no palácio para servir Saul e tirado do meio da sua parentela. O próprio Jesus disse: eis que o profeta não tem valor na sua casa. Vê se está escrito isso também. Então Deus, ele causa situações na nossa vida que é para nos levar ao propósito onde ele quer que nós chegamos. Então, agora Jacó, ele está trabalhando para Labão, Labão está passando a perna nele, está enrolando ele está passando tudo que ele fez lá
Pai, Deus vai dar uma estratégia a Jacó, porque Jacó está tratando as ovelhas de Labão e ele precisava prosperar, e Labão não deixava. Labão tomava tudo. Mas naquela época, tinha as ovelhas malhadas, elas não tinham valor. E Labão falou, ó, as ovelhas malhadas que nascerem, era difícil nascer, que nascerem, elas serão para você. Então Deus deu uma estratégia para ele. Olha, dentro do processo, eu vou te levar lá, mas eu não vou te falar como. Jacó rico, próspero, filho de Isaac, e agora cuidando de ovelhas, mas ele precisava passar por aquele propósito para chegar onde ele tinha que chegar. Ele precisava passar por aquele deserto. Ali ele estava aprendendo estratégias, técnicas, cuidar de ovelhas, e Deus revelando, e Deus o prosperando, e contra tudo e contra todos, contra tudo e contra todos. Então, o propósito da nossa vida, ele está sempre em lugares difíceis. Não procure o propósito da sua vida na sua zona de conforto. Deixa eu repetir. Não ache que você vai chegar onde você precisa chegar deitado aí no sofá. Naquele emprego onde você fica sentado o dia inteiro, olhando as redes sociais. Naquele emprego onde você chega de manhã, bate o cartão e sai à tarde sem um propósito e vai sentar no seu sofá para assistir a novela. Não é aí. O seu propósito está fora da sua zona de conforto. Saia dessa zona de conforto. Vá lá para fora, onde vão te xingar, onde vão falar mal de você, onde vão falar que você não tem talento, onde vai falar que você não tem propósito para aquilo, onde vai falar que você não sabe cantar, que você não sabe pregar, que a sua mensagem é fraca, e que você não sabe se vestir, e que você não sabe falar. É aí que está o seu propósito. Você pegou? Você deu um pulo agora aí, né? Falou com você? É aí que está o seu propósito. Eu vou te falar algo mais. Se nessa vida ninguém estiver falando mal de você, te xingando, falando tudo isso que eu acabei de falar, é porque você não tem propósito. Eu sinto muito de falar. Você não tem propósito. As pessoas precisam te criticar. Você precisa ser pisoteada. É isso que vai fazer você forte. Você encontrar o seu talento. O seu talento está enterrado. O diamante, ele é feito sob pressão, pressão. Você está entendendo, né? Você está começando a entender. Então, quando você começa a perseguir os seus sonhos, Deus ele pode usar essa perseguição. Deus é Deus. Deus pode fazer tudo. Ele pode usar uma perseguição para te levar ao propósito. Mas será? Esse momento agora que você está aí me assistindo, é você que está passando uma perseguição? Ou você está tempo demais na zona de conforto e as cobranças já são consideradas perseguições? Qualquer pessoa que fala qualquer coisa com você, você acha que está sendo perseguido? Será que é isso? Ou você quer mais conforto na zona de conforto que você está? Eu vou te falar algo, Jacó. Deus vai causar uma perseguição na sua vida para te levar ao propósito. Não se assuste. Não se assuste. Isso é de Deus. Ele vai te chacoalhar. Te chacoalhar. Te chacoalhar. Se você está na minha zona de conforto, se prepare. Deus ele pode fechar essa porta e te colocar no caminho do propósito. É forte, né? É forte. Muitas vezes a pessoa só quer profetizar, acha que sua bênção vem só pela porta aberta. Não. Podemos agradecer a Deus por saber que a nossa bênção, ela nunca vem pela porta que está sempre aberta. Ele fecha para nos pisar, para nos quebrar, para fazer a gente aumentar a nossa fé, para fazer a gente orar, para fazer a gente estudar, para fazer a gente buscar algo maior, e aí você recebe a porta. Agora eu vou te falar algo. Depois que você passa por todo esse processo, ninguém te tira de lugar onde Deus te colocar. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, primeiro, né? Ponto. Segundo, você vai estar capacitado, porque você foi capacitado no deserto. Você não teve moleza.
Moleza, dia nenhum, momento algum, você teve moleza. Deus ele jogou duro com você e você entendeu o processo e sabia que precisava passar por aquilo para chegar onde você precisa chegar. E se você já chegou, você sabe o processo que você passou, mas se você já chegou, você precisa ajudar pessoas agora a chegar, viu? Falar como você chegou. Então entenda, a situação que você está passando hoje não quer dizer que é o fim da sua vida. Você está praticamente aí no início da sua vida. E pelo fato de Deus falar, chegou o meu tempo na sua vida, agora eu vou te movimentar. Vou te movimentar. Vou te movimentar. Se Jacó não passasse aquela perseguição, não iria para a casa do seu tio, não conheceria Raquel, não teria José não existiria para ser vendido pelos seus irmãos, primeiro jogado dentro dos poços, ser vendido para Potifar, ser vendido para Potifar, a sua descendência ainda só também, ser vendido para Potifar como escravo lá no Egito, ser caluniado pela esposa de Potifar, acusado de estuprá-la, depois ir para a prisão, ficar lá, mas olha, agora observe, quando José ele vai para a prisão, Jacó, dentro do que ele aprendeu, ele já estava ensinando José, olha aí, olha o que acabamos de falar, toda a prova que você passa, você vai ensinar alguém, e olha, o quem você ensinar, esse alguém lá na frente, ele está ligado ao seu propósito, eu vou te provar isso. Quando José, ele é vendido, tirado do poço, jogado no poço, tirado, vendido, comprado por Potifar, levado para o Egito, comprado por Potifar, foi caluniado, foi preso, e aí, lá vem o copeiro e o padeiro. Olha, Deus dá dons, hein? Deixa eu te falar, Deus dá dons, estratégia. E ali José, naquela prisão, ele revela o sonho do padeiro e do copeiro, e Deus coloca um atormento na cabeça do faraó, e ninguém resolve, a não ser quem ele preparou no deserto. É você que vai lá resolver isso, a chave está comigo, eu vou dar na sua mão. Levanta daí agora e comece o seu processo. Bora! Então a Bíblia diz que José revelou o sonho do faraó e se tornou governador do Egito. E agora observe, tudo gera de Deus. Tudo gera de Deus. Agora, José, ele está trazendo quem para o Egito? Sua família, ele perdoou todo mundo. Gera de Deus. Será que Deus não quer te usar também nessa situação? Para você lá na frente abrir porta para alguém? Então, José usou toda aquela estratégia de revelar o sonho. Olha, as 7 vacas magras, 7 anos de muita fome que está vindo por aí. As 7 espigas gordas é muita fartura. O que a gente está passando aí? Mas as espigas magras e as vacas magras, elas são exatamente os 7 anos de fome. E Deus, ele já deu a estratégia. Você precisa construir os celeiros, galpão, para guardar todo os 20% aqui, a quinta parte dessa colheita durante 7 anos, e foi falando como deveria ser feito. Deus já deu a estratégia. Então, ele já foi preparado para isso. E sim, e quando José tinha autoridade no Egito, os reis mais poderosos da época, José foi usado para levar Jacó. Está vendo como que Deus faz? Você vai entrar no processo, você vai aprender, você vai ensinar e você vai colher frutos. Então Jacó, agora ele vai para o Egito com toda a sua família, os seus filhos, 10 dos seus filhos, mais os de José se tornam as 12 tribos do Egito. E aí Jacó, ele morre, finaliza os seus dias ali. A Bíblia diz que Jacó, ele chegou diante de Faraó, ele tinha 130 anos. 130 anos. Então, olha
todo o trajeto que Jacó ele passou para agora, quando José, com muita autoridade, abaixo do faraó era José, acima de José só o faraó. Ele, com toda aquela autoridade, leva o seu pai e a sua família para o Egito. E aí sim, a gente vem agora aqui para a mensagem. Trouxe José, o seu pai Jacó, e apresentou, isso aqui a gente está em Gênesis 47, 7. Apresentou diante de Faraó, Jacó abençoou a Faraó. Faraó disse a Jacó: quantos são os dias de anos da sua vida? E Jacó respondeu a Faraó: os dias de anos da minha vida de peregrinação, olha, de tormento, de batalhas, são 130. Poucos e maus foram os dias de anos da minha vida, e não chegaram aos dias de anos da vida dos meus pais, nos dias de suas perseguições. Jacó, Gênesis 47, 10. Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Agora me fale, quando nós começamos essa mensagem aqui, Jacó estava sendo perseguido de morte, seu irmão Esaú. Mas ainda na Bíblia vai falar que ele voltou e se reconciliou com o Esaú. Esaú perdoou ele. Ele estava muito rico e ele presenteou Esaú. Ele abençoou Esaú. Se humilhou diante dos seus pés, teve mais um encontro com Deus. O anjo quebrou, tocou na perna dele e ele ficou manco. Então ele tinha que levar mais umas consequências do deserto para a sua vida, e assim foi. Então, até Jacó chegar diante do faraó, ele passou por todo esse processo, Deus colocou diante dele provas. Então, você que está aí me ouvindo agora, já levantou do sofá? E foi fazer o que precisa ser feito? Pula daí agora. Para. Você está onde? Está no seu trabalho? Você está no carro me ouvindo? Você está na sua moto? Você está na bicicleta, está sentado na beira da praia ou aí na fazenda, onde quer que você esteja, na periferia, acorde, vá viver o seu propósito. Essa fase que você está passando, ela é passageira, você precisa dar o passo, e se você não der o passo, Deus vai te tirar dessa zona de conforto. Agora vem cá, deixa eu te falar algo aqui importante. Isso só vai acontecer com quem tem chamado, viu? Isso só vai acontecer com quem tem chamado. Se você está passando por isso, amigo, eu sinto muito lhe dizer, você tem chamado e vai acontecer na sua vida o que aconteceu na vida de todos na Bíblia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e você me mostre quem teve uma vida fácil no processo da vida. A Bíblia está falando o tempo todo de desenvolvimento através de processos, através de dificuldade que vai te fazer forte a cada dia, onde você é criado para ajudar, você é criado para se desenvolver, mas cuidado também. Tem pessoas que você não pode ajudar, e você tem que ter discernimento. Não uma senhora que está em cima da cama, sem condições de trabalhar, e aí ela precisa de ajuda, você tem que ajudar, levar remédio e ajudar de outras formas também, viu? Mas eu estou falando de, às vezes, pessoas sadias, com condições de trabalhar, e você ajudar, você não está ajudando, você está matando o propósito dessa pessoa. Porque ela está se acostumando a ser alimentada por você, e ela, momento algum, vai fazer esforço de querer buscar o conhecimento que ela precisa. Saia dos planos de Deus, deixa Deus ter um trato com essa pessoa. Você está colocando ela em zona de conforto e Deus pode te cobrar por isso. Está destruindo o propósito de uma pessoa. Ela precisa passar por dificuldade, precisa faltar o alimento na mesa dela, para ela se movimentar em busca do que ela precisa. Saia dos negócios de Deus, Deus vai te cobrar. E se você está vivendo essa situação agora, se movimente agora. Isso é para você. E não me venha com esse negócio de você estar com depressão porque a porta está fechada. Nem porque seus parentes brigaram com você. O aluguel está atrasado? Brigou com o marido?
brigou com a mulher, os filhos não estão obedecendo. Tudo isso faz parte do propósito. Você precisa aprender a lidar com a situação e você não vai sair dela até que você aprenda a lidar. Agora eu quero que você pare, você reflita e você anote o que é que está te causando esse tormento. E quando você anotar, você vai anotar também 10 soluções que talvez possa lhe tirar disso. Certo? E se Deus te colocou dentro dessa situação, é porque você precisa se movimentar, tem algo muito grande para a sua vida e você não está conseguindo se movimentar, você está muito tempo parado no mesmo lugar. Então, a adversidade, Isaías 45:7, eu crio a paz e eu crio a adversidade. Deus, ele cria a adversidade para nos colocar no caminho do propósito e fazer a gente enxergar o que ele tem para a nossa vida. Deus tem coisas muito grandes para a sua vida, então você não pode ficar aí parado, você não pode ficar perdendo tempo. Dê um passo agora na direção do seu propósito. Ei, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Se Deus foi com Jacó e o levou, ele vai ser com você também. Porque como Jacó, ele tinha um propósito na terra, você também tem. E você não pode sair dessa terra, você não pode morrer, porque todos os livramentos que Deus te deu, livramentos de morte, foi por causa do seu propósito. Você já vacilou muito, Deus te livrou por causa do seu propósito. Deus permitiu que você visse algumas coisas, mas outras coisas ele não permitiu e ele tratou da maneira dele com o lugar de onde veio aquela ameaça. Deus tem um plano para a sua vida e se você não se movimentar, eu sinto muito lhe dizer que do mesmo jeito que Deus tem um plano para a sua vida, o diabo também tem. É isso mesmo. O diabo também tem um plano para a sua vida, um plano de te destruir, de te usar para destruir. Você pode estar sendo utilizado agora como uma ferramenta poderosa na mão do diabo, do inimigo. E você olha no espelho agora e você fala: eu estou cansado disso, eu quero sair disso. Ei, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha, Jesus está te falando agora. Saia desse barco, se movimente. Eis que estou à porta e bato. E aí, vamos sair desse barco? Essa mensagem é para você, viu? Eu não vou ficar aqui insistindo nela, não. Levante daí agora e caminhe na direção do seu propósito. Eu sou o Reginaldo Bispo, mensageiro do Senhor, para a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus.